a represa lá da Bacia do Paraíba e do Cantareira, elas são muito próximas, então é quase que o mesmo microclima. Então se chove no Cantareira, chove lá no Paraíba do Sul. Se não chove no Paraíba do Sul, não chove no Cantareira. Então, e o custo também, né, de levar a água de um canto. Não sei se foi isso. Mas foi isso. Não sei muito a fundo, mas... Vou fazer uma pergunta para o professor Roberto. A vivência que o senhor teve na Europa, nesses países que você visitou, principalmente ali, Espanha, Portugal, eu vi que o senhor também pesquisou também a respeito da França, da gestão das águas. O senhor acha que a gente pode trazer positivo para a política de gestão de águas no Brasil? Porque já se discute, ainda muito rasamente, mas já se discute uma revisão da Política Nacional de Recursos Hídricos para se tentar quebrar os gargalos que surgiram em torno disso, principalmente no que tange às águas subterrâneas, porque quando ela foi concebida, deu-se uma importância muito grande para as águas superficiais e acabou se esquecendo um pouquinho das águas subterrâneas. O senhor acha que a gente pode trazer desses países de positivo para ter uma revisão da PNH? Tem algo positivo e tem algo negativo. No caso, por exemplo, de Portugal, uma realidade que eles estão enfrentando hoje, mas que a Espanha já de certa forma superou, é a preservação das áreas de recarga, né? Porque Portugal cortou praticamente toda a vegetação nativa e plantou eucalipto em tudo quanto é lugar. Você anda em Portugal inteiro, eucalipto. Só mais ao sul de Portugal você tem, e na fronteira com a Espanha, que você tem uma vegetação mais ou menos preservada, né? Então esse é um problema que a gente não deve realmente seguir, né? Essa situação. Agora, em termos de legislação, eu acho que tem muita coisa que nós devemos nos aprofundar nesse quadro diretivo da água. Isso me chamou a atenção, e nós podemos nos apropriar nessa possível revisão da legislação aqui no Brasil. Mas aí eu acho que a gente tem que aprofundar mesmo a legislação da União Europeia, né, de como que... E me parece que eles têm resolvido muito bem essa questão mesmo em termos legais. Na prática mesmo, eu não sei como que isso tem acontecido em outras situações, tirando Portugal e Espanha aí, né? Situações como a da Alemanha, né, e França mais especificamente, eu não sei te falar. Mas a legislação da União Europeia é uma legislação que foi muito debatida, foi revisada mais recentemente. Então, acho que da legislação nós podemos nos apropriar. E também dessa questão da gestão da água pelos municípios, né? Porque é a gestão pública, né? De certa forma me encantou muito, e eu fiquei de certa forma aliviado também de saber que as empresas públicas municipais têm um cuidado muito sério mesmo com essa questão da qualidade da água, né? De levar a água potável até as residências. Mas aí tem um outro aspecto que eu questionei da empresa pública lá de Coimbra, porque, bom, eles garantem, eles fazem a análise físico-química e biológica da água na estação de abastecimento, né? Na estação de tratamento. Mas e eles garantem que a rede de distribuição, por exemplo, é uma rede saneada, ou seja, a água que corre ali não vai ser contaminada. Mas até chegar na residência, no hidrômetro, para chegar até aí a questão, por exemplo, no caso de Coimbra, as construções são muito antigas, né? Então, chegou no hidrômetro, mas a água que circula nos canos antigos das construções são construções de 1500, 1600, 1700, 1300, enfim. Aí é algo que a companhia estava preocupada mesmo de orientar
a mudança dos encanamentos nas residências, para que a água de fato chegue com qualidade e você pode abrir a torneira e tomar de fato a água. Isso na Alemanha, por exemplo, que aí já é mais uma impressão, já não é questão de pesquisa, mas o costume de tomar água na torneira na Alemanha, especialmente em Nuremberg, é também uma política do Estado, né, e da municipalidade. E a garantia e o controle que a companhia tem também, e a exigência que a companhia faz das residências de trocar esse encanamento. E a análise na residência, ou seja, no caso de Coimbra, eles começaram a fazer, porque eles estavam saindo de lá, no mês que eu estava saindo agora em outubro, eles estavam fazendo uma pesquisa de opinião sobre a questão da água, né, da qualidade da água e tal para a população. Aí a menina me parou, eu fui da entrevista, né, sou residente aqui, então posso falar. E aí toquei nesse aspecto, e ela disse para mim, como depois da pesquisa, que a empresa estava preocupada mesmo em fazer alguma ação junto à população, aos consumidores, de analisar a água que sai da torneira. Então, eu acho que essa questão também da mudança cultural, respondendo a sua pergunta aí, o que a gente pode trazer de lá para cá, de bom, né? Estudar mais a fundo realmente essa legislação do quadro diretivo da água na União Europeia e comparar com a legislação brasileira. E o outro é a questão cultural, né, de tomar a água na torneira. Aí tem um outro, porém, que aqui no Brasil é um país tropical. Até quanto nós podemos ter essa situação tranquila, tendo em vista que a situação nesses países, né, apesar de ter um verão bem quente, né, mas a maior parte, né, é o inverno e uma estação mais amena, né? Então, uma proliferação de bactérias, e aí quem é da área mais, né, biológica pode dizer, né, o risco que se tem aqui no Brasil comparado com o risco na Europa. Então, tem essa diferença que a gente tem que relativizar. É difícil, né? Pode ser. Tá, vou fazer a minha então. Rafael, agradecer a presença aqui, você veio lá do Rio de Janeiro. Isso foi prometido no primeiro colóquio, né? Você mandou mensagem, queria participar, mas aí teve os desencontros, você não esteve presente, queria agradecer. E eu queria voltar um pouquinho no antropoceno para ver se a gente fica nele ou se a gente discute para além dele. É a questão dos rótulos aqui, eu já comentei com você em particular e gostaria de trazer para o debate. Na parte da manhã, o professor Rafael até brincou com o professor Joel, que o Joel falou assim, eu não conheço o antropoceno. Ele brincou, falou, mas o antropoceno conhece você. Ele começou fazendo essa questão. E na minha tentativa de conhecer o antropoceno, já que ele me conhece, eu vou tentar conhecer ele, acabei chegando, né, nessas discussões sobre os rótulos, sobre os conceitos que estão em disputa, principalmente no campo científico. E aí eu me refiro principalmente ao conceito de antropoceno e ao conceito de capitaloceno, que aparece com mais força, eu acho, nesse embate. E aí você também conhece um pouco, queria que você compartilhasse um pouco dessa questão, que é a colocação de que uma denominação de antropoceno muito generalista, muito sem considerar as desigualdades econômicas, sociais, dos países, étnicas, enfim, um conjunto de desigualdades e assimetrias. Na parte da manhã isso apareceu a questão da apropriação individual e social, enfim, os ônus e bônus e tal. Então aparece uma crítica ao usar essa noção, né, da forma que ela poderia, de certa forma, já nascer ideológica, se assim a gente preferir. E eu gostaria de saber o que você acha, e você que acompanha esse debate mais de perto, sobre principalmente a briga por esses rótulos e quais seriam as consequências deles, principalmente a noção do antropoceno e a noção do capitaloceno aí, que está mais em voga. Seria. Bom, eu acho que parte da sua pergunta foi respondida pelo seu comentário. Porque, veja bem,
já me posicionei em algum ponto, talvez. Enfim, duas preocupações acerca do conceito de antropoceno. O antropo, daí essa possibilidade de uma análise antropocêntrica. Esse é um problema. Um outro problema é o seguinte: a noção de colocar em todos, ou melhor, na humanidade como um todo, o seu papel nessa transformação, nessa passagem de uma época geológica para outra, mas enfim, como se toda a humanidade exercesse o mesmo tipo de atividade, movimentando os mesmos tipos de híbridos, as mesmas cadeias. Então, essa é uma preocupação, essas duas preocupações, e a respeito, vocês entenderam essa outra preocupação? Como se, por exemplo, vou trazer de uma forma mais fácil. Tem um livro de dois autores, Débora Danowski e Eduardo Veros de Castro, chamado A Mundo Convido, é o primeiro título, o segundo não estou lembrado no momento, mas que tem uma passagem fundamental nesse entendimento. Eu vou aqui citar, não sei se vou conseguir citar perfeitamente, mas é algo como: a gente com o mundo, há muita gente com pouca terra, T maiúsculo, ou melhor, perdão, há muita gente com pouco mundo e pouca gente com muito mundo. Muito mundo no sentido de terra com T maiúsculo, né? Então, assim, há pouca gente movimentando muito recurso e há muita gente com pouco acesso a esses recursos. Então, eu acho que dentro dessa perspectiva fica um pouco mais fácil entender esse problema dessa assimetria, ou melhor, de colocar um antropoceno como se fosse algo decorrente de uma humanidade que fosse homogênea, tá? E o outro cuidado antropocêntrico. A noção de capitaloceno, evidentemente, versa sobre a noção de um sistema econômico que, assim, eu vou simplificar bastante aqui, talvez aqui de forma um pouco responsável, mas de que um crescimento infinito não seria compatível com uma terra infinita. A noção do capitaloceno passa por aí. E tem uma outra noção também que eu tenho um pouco mais de apreço, que é do montatoceno, que ela versa sobre uma primeira desterritorialização, um primeiro movimento, assim, se eu posso simplificar, no qual se busca aumentar essa proliferação de híbridos, ou enfim, estender essas cadeias, desde o momento de domesticação da agricultura ali, para ir adiante. Talvez acho que seja um movimento importante para que você pense esses movimentos de desterritorialização. Agora, evidentemente, quando o antropoceno, acho que o professor da manhã, Rafael, colocou muito bem, que deve apresentar um extrato, ou melhor, um sinal claro e distintivo no extrato geológico, de que possa ali, num momento, numa prospecção futura, se identificar que a atividade humana deixou esse sinal no extrato geológico. Então, daí que muitos autores trabalham com a noção da grande aceleração, enfim, de tudo aquilo que a gente engendrou, que o professor da manhã colocou muito bem. Bom, enfim, Rodrigo, não sei se eu consegui responder, mas eu fiz alguns comentários muito breves aqui a respeito dessas noções. Será que a marca que nós vamos deixar para o futuro da humanidade é como os dinossauros deixaram mesmo? Nós vamos virar petróleo? Não há dúvidas. A água não vai ser, né? Mas eu penso que as três falas, elas têm um ponto em comum, que é um ponto que a Ana Paula falou de manhã, é que você tem essa biodiversidade, né? E essa biodiversidade está cada vez mais sendo ameaçada, né? Então, é como se estivéssemos todos esses nomes aí num processo nazista de purificação das espécies. É como se fosse isso. Unificação. Os mais fortes ainda estão resistindo, mas o problema é que os mais fortes, na medida em que os mais fracos se extinguem, eles passam a ser os próximos, né? E é isso que, por exemplo, a questão da globalização das espécies é um pouco isso, né? As espécies se naturalizam e aquelas locais mais fracas, né,
dão espaço e cedem. Você pega a realidade, por exemplo, dos peixes, na região amazônica, está ficando com muito pouco peixe, porque aquelas espécies exóticas estão simplesmente liquidando com as outras espécies. Então você tem um processo aí de a natureza em si está perdendo essa capacidade biológica que ela tem. Então está sobrevivendo poucos. Então eu vejo muito mais nessa briga, nessa corrida, vamos dizer assim, pela sobrevivência, que é o que está parece começando essa troca, essa simbiose, está cada vez mais por uma. Eu tenho esse livro da Isabel, então assim, é um pouco isso que está acontecendo. E se pegamos as falas, a gente tem que o processo de proteção cada um se ampliar naquela sua capacidade. E dentro do processo capitalista, esses zooms que vocês citaram estão cada vez ampliando as suas capacidades e a forma de proteção. Ou seja, é isso que você disse. Os poucos que têm muito, eles estão tentando cada vez mais ter mais ainda, que é a forma de proteção e de garantias. Por outro lado, por exemplo, a fala do José e do Rafael mostra muito claramente que existe um outro meio e um outro processo, que é o processo da participação das multidões, seja no âmbito da natureza, seja no âmbito do próprio processo antrópico aqui do nosso. Então, parece que cada vez mais a necessidade política da natureza e das câmeras baixas, como legislatura e política da natureza, tornar cada vez mais capazes, e a natureza, eu penso que vai fazer isso de uma maneira ou de outra, porque a natureza ela precisa dessas espécies que estão sendo perdidas para ela poder ter capacidade de regeneração, e ela não entende essa lógica capitalista. É só olhar as dinâmicas, por exemplo, das catástrofes, como a Isabel traz, e muitos outros contextos traz. Então você tem a natureza, ela vai continuar num processo, não sei, de contraponto a esse antropoceno de maneira muito evidente. Eu acho que se outros forem em outras épocas, foram, porque você tem um processo contrário muito grande. Eu acho que essa dinâmica de mudança se dá nesse contexto. E eu penso que a nossa espécie, ela tem um processo de luta, primeiramente contra nós mesmos, que é nós enquanto cultura. Então eu penso que havia, como o Zé Roberto deixou claro na apresentação, o Rafael deixou claro com relação à questão da gestão da água, um processo intenso de criação de outras formas de produção de híbridos, como você bem colocou. Então eu penso que ou isso acontece, ou cada vez mais essa marca ela vai se tornar mais intensa. Então eu penso que isso é uma questão muito relevante. Talvez a gente esteja num ponto interessante, e aí talvez a ideia do antropoceno desperte para isso, que é a possibilidade de criar possibilidades diante das necessidades que já estão muito bem apresentadas, eu penso. Então, talvez a gente agora desperte desse processo. Não basta fazer agricultura, você tem que fazer agricultura e política. Não basta fazer ciência, você tem que fazer ciência e política. Não basta ser economista, tem que ser economista e político. Eu penso que quando todos nós entendermos que o antropoceno é ocasionado principalmente pela força política da modernidade, eu penso que outros mundos serão possíveis. Então, a ideia central é como fazer política na natureza, ou como fazer dessa perspectiva catastrófica
possibilidade de novos mundos, né? Novos horizontes. Eu acho que o que está bem claro agora, né, é que, né, não basta fazermos aquilo que cada um faz, mas principalmente se reconhecer como um ente político, né? Porque se pensarmos em termos da natureza, como muito bem foi explicado de manhã, como cada ser é político na medida em que ele tenta cada vez mais atender os seus interesses, né? O problema é que, né, numa guerra de interesses, alguns estão perdendo e perdendo feio, né? E o processo, né, de participação principalmente de processos de que todos possam, né, participar desse parlamento, eu penso que é fundamental, né? Quando você pensa na gestão da água, né, a forma com que as diversas dinâmicas falam, né, é muito interessante. Como que você tem mais água e tem colapso, né? Assim, fica até meio contraditório, mas é porque você tem, né, as próprias condições em que a natureza está presente. E eu penso que isso, né, deveria ter voz e vez, né, como elemento central dentro dessas novas formas de fazer política, que é o que está acontecendo, né? Por exemplo, lá em Bonito, em Pernambuco, não criaram a natureza como sujeito de direito. Eu penso que cada vez mais isso vai ter que acontecer para que, né, não tenhamos mais e mais espécies sendo perdidas. Vamos chegar naquilo que o Welser, né, que é esse alemão, ao estudar assim, com mais profundidade a situação da ilha de Pasco, né, ele faz uma reconstrução histórica como que a ilha de Pasco chegou à extinção, né, de tudo lá dentro, né. Primeiro o corte das árvores, a contaminação das fontes de água, o consumo de todos os animais que existiam na ilha e, por último, o canibalismo. Deus me livre. Chegaram Eu prefiro meteoro. Tomar água salgada, porque a ilha rodeada pelo mar, né? Todo, né? Água salgada. E eles não tinham a tecnologia de transformar a água do mar em água doce. Então, a situação foi de extinção, né? Quer dizer, é um sinal de que, se nós realmente acabarmos com as espécies, tirarmos a vegetação e contaminarmos os cursos d'água, nós estamos, né, autodestruindo. Os alertas estão colocados aí. Realmente o antropoceno, eu acho que o alerta vermelho está... O amarelo, né? Tá amarelo, porque vermelho já é em maio, e vermelho já não tem solução, né? Em maio nós tivemos um exemplo muito claro de como que a regra do social é muito frágil, né? No domingo surgiu o alerta da falta de combustível, na segunda-feira já estávamos nos engalfinhando aí por um litro de combustível. Isso é imagina Saara. Sabendo pelo combustível por causa d'água, imagina a água. É uma guerra muito mais feia. Se realmente nós não tivermos uma organização social capaz de preservar e de gerenciar isso aí, nós vamos chegar a uma situação realmente... Em vários lugares essa situação... Em vários lugares já existe. Então, não precisa nem falar. Então nós temos que cuidar do nosso patrimônio aí, né, ambiental. Mais alguma questão, gente? Professor, na sua apresentação você falou sobre as várias visões de países ibéricos, países como a França, tudo, e essa proposta que o senhor falou para Portugal, da Cidade Azul. Como que a gente pode pensar aqui para a nossa região um modelo de fomentar essa Cidade Azul nos municípios do sul de Minas? Você sabe o que Cambuquira é uma cidade azul? Sim. Sim, né? Então, você fala como que nós poderíamos fomentar. Isso é uma boa pergunta, né? A UFA também é uma universidade azul. O que temos que fazer na prática, e que tem sido relativamente pouco feito, na minha avaliação, é receber o seu título, mas na prática ainda falta muito, né? Primeiro, a política, o compromisso da água como um direito fundamentalmente humano, ou seja, as pessoas têm o direito e as condições, obviamente, de chegar aqui no bebedouro, abastecer
seu copo ou sua vasilha, que não precisa ser de plástico, né? Pode ser reutilizado, de ter acesso a essa água. Né? Então tem que ter a política, de fato, o município, o prefeito, a população, né? Entender o que é essa cidade azul, né? e assumir a política da água como direito humano. A água e o saneamento. Né? Então, esses municípios têm que cuidar dos lixões, acabar com o lixão, que é o caso de Cambuquira e de vários municípios de Minas. Desde 99, diga de passagem, estamos batalhando. Pois é, isso é uma tarefa para ontem, acabar com os lixões. Né? Porque isso traz uma série de implicações para a saúde e tudo mais. Acabar com os lixões, então aí fazer e providenciar o saneamento, se já não existe esse saneamento para toda 100% da população, que seja alcançado, seja colocado como meta o alcance de 100% de saneamento, né? A água encanada a todas as residências, não é isso? E assumiu como uma política a gestão desses recursos, né? Seja tanto a água quanto o saneamento, aí aliado à questão de uma política de reciclagem, né? Com a organização da sociedade também, a participação da sociedade em reduzir, né, o consumo de plástico, né? Em reduzir o consumo também de materiais que se tornam rejeitos e nem tem como serem reciclados posteriormente, né? Então, a gestão pública municipal precisa assumir isso como algo com muita seriedade. E a população tem que ter consciência disso. Isso aí é o que mais precisamos, de uma educação ambiental para esses municípios, com a população. Quer dizer, eu falo até para a Ana Paula, as ONGs têm um papel fundamental nesse processo, né, de pessoas voluntariamente que participam dessas organizações, mas que precisam ampliar para a população do município como um todo. Porque eu acredito que boa parte da população, que é o que nós queremos fazer, né, Valdeir? Uma pesquisa de opinião pública nesses municípios, nós vamos fazer isso ainda, talvez no ano que vem mesmo, essa pesquisa de opinião em relação à água e ao saneamento desses municípios com que nós estamos trabalhando. O que a população pensa, né, das práticas de gestão da água e do saneamento nos municípios que elas vivem? Porque talvez a gente tenha uma ideia de uma parte da população, né? Quando eu fui, no primeiro momento, eu confesso que eu fiquei encantado com Cambuquira mesmo e tal, pelo movimento. Depois, quando eu fiquei sabendo do lixão, porque isso estava escondido, ninguém falou isso do lixão pra gente, né? Não, depois a gente falou do lixão, mas talvez eu não tenha dado atenção. Mas... Aí quando eu fui lá no lixão, falei, meu Deus do céu, é chocante, aquilo ali é terrível. Né? Eu fiquei pasmo com aquilo lá. Então, e continua, né? É algo que continua. Conversamos com o prefeito, fomos até lá, com o Fabrício, né? Já eleito, com o Tiago, que é secretário dele. Colocamos a universidade à disposição para fazer um projeto, levamos 2 professores até lá, né? Na área aqui da engenharia civil, né, e de novos materiais, para implementar uma usina de reciclagem e uma usina de compostagem, já no sentido de reduzir o impacto dali para frente, né, do lixão. E aí o tratamento do lixão seria o quê? Fazer um aterro sanitário, consorciado com outros municípios, com Três Corações, enfim, porque tem a viabilidade econômica de um saneamento, de um aterro sanitário. E eles ficaram de, inclusive, fazer um projeto, fazer o aterro sanitário e, paralelamente, fazer
essa usina de reciclagem e de compostagem. E nós, da incubadora aqui, nós poderíamos incubar os catadores de material reciclável, no sentido de dar um suporte a eles de organização, de uma assessoria, como nós estamos fazendo aqui com a Corpag e com a Acamar. Inclusive com o projeto CNPq, nós vamos comprar agora um triturador de plástico, que é um sonho de qualquer associação de catadores de material reciclável. Por quê? Vai agregar um valor muito grande na venda do material para a indústria. Eles, que compra deles são intermediários. Então eles vão ter agora a possibilidade de aumentar a sua renda e, ao mesmo tempo, né, ampliar a coleta seletiva no município de Lavras. O município já tem uma coleta seletiva razoável, mas tem muita coisa ainda para ser feita. Então eu acredito que esses municípios, a terceira cidade azul, tem que ter esse compromisso com uma política séria e a população ser envolvida e participar efetivamente. Sem isso, a população vai ficar de braços cruzados, é o que eu falo, quer dizer, não tem engajamento cívico absolutamente nenhum, né? Assim, ó, se tem um mato na frente da sua casa, mas você não cuida da frente da sua casa, não varre, não cuida, não tira o capim vai crescer. E o que você vai falar? Ah, esse é o problema, não é meu, esse é o problema da prefeitura, porque é na rua, não é na minha casa. Porque se for dessa forma, nós vamos constatar aquilo que o Rafael hoje pela manhã falou, né? E que é assustador de fato, né? Quer dizer, o gene egoísta que nós temos, né? Biologicamente e socialmente falando também, porque se egoisticamente eu cuido da minha casa, mas eu não estou nem aí para o vizinho ou da rua que eu passo todos os dias, então fica difícil. O grande problema no Brasil de gestão pública e gestão social é a consciência da população em relação ao que é público. Se nós tivermos uma gestão voltada para o conceito de público, a essência do que é público, todos ganham. Se todos nós tivermos consciência de que, ao fazer e cuidar de uma avenida, de uma rua, de uma praça, de uma fonte de água que serve a todos, todos ganham. Não tem como perder. O problema é, né, esse posicionamento individualista, né, que não nos permite dar um passo à frente daquilo que é público, porque nós não temos esse entendimento e nossa prática ela é realmente egoísta. Posso dizer uma coisa? Sim. Sobre as organizações da sociedade civil, eu estou na Nova Cambuquira e envolvida com movimentos em prol do meio ambiente desde que eu tenho 14 anos. E eu vejo que, na verdade, os problemas eles existem, o papel da organização, da sociedade civil organizada, é dar voz a esses problemas, né? Atuar nessa opinião pública que, pouco a pouco, tanto que quando a pandemia esteve dialogando com a gente, esse trabalho ele dá um reflexo, né? Ela falou, é a cidade do circuito das águas que nos dá mais problemas. Porque... Isso é bom. Sim, exatamente. Porque existe esse trabalho da criação do problema e atuação na opinião pública. Mas também essa questão da exclusão, dessa separação, né, natureza e cultura, a forma, esse projeto político e econômico que nós tomamos como a nossa verdade no tempo atual, isso tem tudo a ver com a forma como nós lidamos com os bens. Por exemplo, nós fazemos sempre campanha de limpar mata, de recolher lixo. Uma vez estávamos fazendo, um cidadão estava passando, nós o chamamos para... Ele virou assim pra gente, eu não tenho mata? Ele de fato não tem, mas a mata é de todos, mas realmente é a forma da ocupação. Era um proprietário rural, né? Então na propriedade rural dele não tem mata, então não é problema dele. É problema dele, né? E é a forma realmente da apropriação e que nós tomamos como verdade. Até no circuito, por exemplo, eu sempre falo isso pro Kio. A própria questão do Parque das Águas, né, que é um conflito histórico bem antigo, que tem raízes bem profundas, que não cabe eu falar agora, que são coisas mais complexas. Mas desde 1900, 1908, o Estado de Minas se apropriou dos parques.
E eu fico pensando, às vezes, um morador de Caxambu, por exemplo, pegar Caxambu que é mais caro que Cambuquira, ele fica excluído da natureza, né? Ele é obrigado a ser cultura, porque ele não pode se misturar e se envolver com esse bem afetivo. Porque imagina, ele vai entrar todo dia ao parque, ele vai pagar, sei lá quanto que tá a entrada lá, sei lá, R$10, por exemplo. R$5, lá é 5. Você realmente exclui, você exclui a pessoa do contato e do convívio com aquilo. Então, acho que é um pouco essa retomada do coletivo que talvez seja essa saída, mas não é uma coisa simples e nem matemática, né? É uma coisa que, enfim, como esse projeto político ele se ergueu sob sangue, talvez nós não vamos ver essa mudança, né? Porque é uma mudança de verdade, uma questão muito mais profunda que tem a ver ali com a própria formação de um saber, de um conhecimento e a colonização desse saber. Eu contribuí, queria dar uma contribuição também. Meu nome é Fernando, fui aluno aqui do mestrado profissional e trabalho para a Copasa. Eu sou o professor Zé Roberto. A Copasa só toca na água da torneira, viu? Não. Sei lá. Aí eu, desculpa lhe desmentir em público, mas não posso de jeito nenhum, sabe por quê? Eu fiz esse teste lá em casa. Olha que eu moro num condomínio muito bom, aqui em Lavras. Abri a torneira e fui fazer a análise dessa água. Impossível falar. Primeiro, contaminação com claramente uma contaminação assim, de água visivelmente com barro, coloração da água. A água não pode ter cor, né? Sem odor, né? Sem força. Incolor, inodor. O excesso de... Aí eu fui... Por que eu estou dizendo isso? Porque eu peguei isso e fui falar com o professor da área, só, José Maria Lima. Aí ele foi me dar os resultados da análise dessa água da Copasa. Só que ele precisa. Aí é uma questão também um pouco tanto complicada, porque envolve as instituições. Porque se você falar que está contaminado por alguma substância, você tem que levar adiante isso como um processo, e processar a companhia, não é isso? Então é algo que é um tanto complicado. Aí o professor Zé Maria Lima está me dizendo dessa situação da água da Copasa aqui em Lavras. Existe um tratamento, a água tem realmente um tratamento, tem químicos, tem profissionais que cuidam disso, etc. Mas há falhas no processo aí em várias épocas do ano, né? Pode ser que a Copasa faça as análises físico-biológicas da água, que é a obrigação, vem lá na conta, né? Mas na prática eu fui fazer isso lá em casa. Eu coloquei um filtro, você vê, coloquei um filtro na entrada da água. A quantidade de barro que saiu ali no filtro é impressionante. É constante isso? Constante. E às vezes o barro é devido a uma manutenção próxima da região. Eu pensei que fosse isso, Jordão. Eu pensei que fosse isso. Até me falaram que poderia ser isso. Aí eu falei, tá bom, então vamos para outra época do ano. A mesma coisa. Então, eu particularmente não tenho confiança. Algumas tubulações próximas do centro, né, ela era, por ser muito antiga, ainda era com a questão de ferro, né? Eu lembro que a Jussara trocou. Foi agora trocou muito as tubulações. Isso, foi no início do ano agora, e no final do ano foi feita toda a troca dessa tubulação da rede do centro, da região central, né? Que estava tendo essa descorrosão mesmo, o filete de água que passava dentro do tubo era tinha nessas. E foi trocado tudo para PVC. Né? E para manter bem a
qualidade, está abaixo da portaria 2914, né, da portaria da saúde, está injusto, por isso que eu disse por cima, né? Mas... Não, você como funcionário, eu também quero acreditar na instituição, mas eu tenho minhas dúvidas. Agora, sobre a educação ambiental, que foi falado também, né, e os indivíduos, às vezes, a política faz a sua parte, a ciência também faz, e os indivíduos não colaboram com isso, né? A Copasa, ela tem um programa que chama Pró-Manancial. Pró-Mananciais. Foi apresentado no Comitê de Bacia Hidrográfica 15 dias atrás. Então, e esse Pró-Manancial, ele vem dar um suporte, né, às microbacias onde a Copasa faz a sua captação, né, para ter uma quantidade de água melhor e uma qualidade melhor. Tendo em vista essas nascentes que às vezes estão dentro de uma propriedade rural, né, a gente tem a necessidade de arregar aí os produtores rurais para juntos, né, poder fazer um cercamento para não ter o pisoteamento do gado, ajudar o reflorestamento, as várias formas que se tem da produção da água melhorar essas questões. E a gente tem tido uma grande barreira, justamente até pelo próprio município, né? Que é o município que solicita esse programa da Copasa. E às vezes nós temos dificuldades dentro da própria prefeitura, né? Principalmente quando há mudança de mandato, um projeto do outro prefeito, ou esse prefeito agora não tem tanta essa visão. Tem essa dificuldade, os próprios produtores rurais também, com o seu entendimento disso, muitos acham que você está cercando a parte da propriedade deles e eles vão ficar sem aquilo. Então há uma resistência sobre essa condição. E dentro desse trabalho a gente vê que é questão de educação, né? Porque dentro desse projeto você pode ajudar a fazer uns bolsões, você pode fazer uma fossa séptica. Cuidar das estradas vicinais. Cuidar das estradas, que é o terraceamento, né? Fazer uma própria fossa séptica, da onde não se tem a condição do esgoto, abaixo do nível da rua, aquilo sai para o ribeirão ali. E a gente percebe muito essa dificuldade em estar trabalhando dessa forma. E o recurso vem da ARSAI, que é a Agência Regulamentadora, né, de Saneamento da Água de Minas Gerais. É 0,05% que a própria agência disponibiliza para todo município que quiser se adequar dentro do saneamento básico. Eu acho que a Copasa, ela poderia fazer algo muito mais efetivo. Se nós analisarmos o papel da Copasa, ela funciona, por exemplo, ela aplica no mercado financeiro, não é? Os resultados econômicos que ela obtém. Ela é de capital misto. É de capital misto. Então, a água para ela é uma commodity. Então, ela vende mercadoria. É uma vendedora de água. Então, é algo que não deveria, vamos dizer assim, a política da companhia deveria ser outra, né? Eu acho que, assim, nós como mineiros e como população, nós deveríamos cobrar muito mais efetivamente a republicização da companhia e melhorar os seus serviços nesses municípios. E já tem, a Copasa tem quantos municípios no estado de Minas? Alcança muitos municípios. Muito. 853 já deve pegar aí uns 60%, 70% dos municípios. Né? Pois é, 430 e poucos municípios. Nós vamos fazer um estudo agora com a Érica, ela não está aqui, é a minha orientada de doutorado também. Ela vai estudar essas empresas municipais de água e saneamento, né? E comparar com a Copasa. Então nós vamos botar o dedo na ferida aí um pouco. Viu? Então, para a gente ter respaldo realmente do que a gente fala aqui publicamente, né? Não só porque, assim, uma coisa que diferencia realmente um pesquisador de uma
do achismo, né, ou das fake news aí, é que a gente fala com respaldo científico, né, com base em estudos que nós fazemos, e não do achismo. Eu tenho muito cuidado de fazer isso, porque até fico muito irritado se alguém utiliza, por exemplo, como tem utilizado recorrentemente, né, até colegas meus que formaram comigo na época, aqui na antiga Exal, confundir nazismo com comunismo. Aí não tem cabimento. Vai ler alguma coisa que preste, porque para se posicionar publicamente e falar que comunismo é nazismo, é triste, né? Então, por isso que eu digo, a gente tem que falar algo realmente com propriedade. Então, assim, eu tenho cuidado e eu acho que tem a companhia, a Copasa tem o seu valor e tem possibilidade de fazer uma excelente gestão e nos fornecer um excelente serviço, sim. Inclusive até mesmo a questão interna, né, de vocês como funcionários, né, com uma estrutura talvez até mais adequada de plano de cargo, salário. Mas isso aí são outras coisas. Tem mais alguma questão? Podemos encerrar? Isso aí? Cadê o Valderi? Se lá em Portugal a questão do pagamento de serviços ambientais, se essa modalidade nesses países é feita, se quem preserva as áreas de mananciais tem algum ajuda do Estado para preservação. No Brasil já sai uma lei tramitando que já está há um tempão lá no Congresso e não sai da pauta lá das comissões, mas não, em Portugal, pelo que eu saiba, não tem isso não, pagamento de serviços ambientais. Não posso mais errado. Aqui em Extrema tem um projeto, né? Você conhece também, né? Extrema, né? Na Europa tem as medidas agroambientais, que eles chamam. Lá fez uma. Semelhante, mas não é. Em Portugal não tem esse pagamento, então, por esse serviço, assim. Isso eu não sei. Tem nos Estados Unidos, né? Eu não sei te falar assim exatamente. Agora você me apertou sem abraçar, não sei. Nos Estados Unidos só melhorou a questão do tratamento da água lá, depois começaram a dar um incentivo ao produtor, sabe? Eu acredito que não, porque o meio rural em Portugal e na Espanha está quase tudo abandonado, assim. Existem fazendas, assim, essas são grandes fazendas de oliveiras, por exemplo, de produção de azeite. De azeite, mas não. Assim, eu andei bastante lá no interior, assim, você vê praticamente tudo abandonado. Assim. É difícil alguém ir querer ir para o meio rural. Até a formação em agronomia não é uma formação como aqui no Brasil, né? É uma formação mista, bem diferente. Então, acredito que não tem essa situação. E tudo plantado eucalipto. E eles não sabem, tem muitos incêndios, então é um problema aí, um incêndio florestal, porque eles não têm um código florestal como nós temos aqui, por exemplo. Porque as florestas já foram. Não existe floresta nativa. Tudo já devastado. Então, a realidade deles é diferente da nossa aqui, nesse caso. Ok. Tem mais alguma questão, gente? Podemos encerrar? Então, obrigado.